Boa noite. Então hoje nós vamos falar aí sobre uma live bem interessante, né? Os gatilhos para as doenças autoimunes, tá? Mas o que são as doenças autoimunes, né? Então, doenças autoimunes são condições onde a gente vê o nosso sistema imunológico atacando o nosso corpo, né? Isso parece ser, não tem nenhum sentido. Ou seja, teu próprio corpo, as tuas próprias células de defesa começam a atacar o teu corpo. E pode atacar a tua tireoide, né? A tireoidite de Hashimoto, a doença de Hashimoto. Pode atacar as tuas articulações, né? A gente vai ter aí, por exemplo, artrite reumatoide. A gente pode ver atacar a pele, pode ter psoríase, né? Pode ter lúpus, entre outras. Então, a gente já sabe hoje que doença autoimune a gente vai ter que ter uma questão genética, óbvio, né? Você vai ter que ter uma predisposição genética, tá? Olá, Débora, vários pacientes meus aí entrando, mas não adianta você só ter a sua genética, né? A gente vai ter que ter a expressão dessa genética, a gente vai ter o que a gente chama da epigenética e essa questão dos fatores ambientais, né? Agindo sobre os nossos genes, agindo sobre a expressão dos nossos genes e aí sim propiciando, né, favorecendo o aparecimento de desregulações do nosso sistema imunológico, né, que vão lá culminar nas doenças autoimunes, tá? E por que isso é tão importante? Porque a gente vê um crescimento das doenças autoimunes atualmente, né, por uma série de fatores, tá? Muitos fatores. Então eu quero aqui conversar com vocês um pouquinho sobre esses gatilhos, ou seja, né? Você pode até ter uma predisposição a ter uma doença, né, autoimune, como por exemplo, tireoidite Hashimoto, né, o famoso Hashimoto. Atendo muitos pacientes com Hashimoto. Né? Toda a semana eu atendo pelo menos uns 4 pacientes que têm Hashimoto, né, e alguns pacientes que já estão com os anticorpos da tireoide aumentados e ainda não tem, né, todos aqueles problemas relacionados ao Hashimoto, que, lembrando que hipotireoidismo, né, mais de 80% é Hashimoto, é autoimune, né? Então, se você aqui tem hipotireoidismo e hipotireoidismo, é muito importante você saber se o seu hipotireoidismo é Hashimoto, se o seu hipotireoidismo é autoimune. Por que isso? Porque se for autoimune, existem algumas coisas além da reposição do hormônio tireoidiano, quando necessário, podem ser feitas para que você tenha melhor qualidade de vida. E isso se aplica para todas as doenças autoimunes, porque pode ter um gatilho que provocou a doença autoimune, mas podem ter gatilhos que estejam perpetuando a sua doença autoimune. E esse, pessoal, é a questão mais importante, né? Porque você pode até ter uma doença autoimune e você nunca vai curar ela, infelizmente, né? Mas a gente consegue, muitas vezes, ter o que a gente chama da remissão da doença autoimune, é onde ela fica lá quietinha, ela fica lá silenciada, onde a pessoa vai ter uma vida normal, muitas vezes sem nenhum sintoma daquela doença, tá? Então isso é possível. Agora, claro, como tudo na nossa vida, vai demandar de você esforço, dedicação, né? Vai dedicar acompanhamento de médico, de nutricionista, porque eu quero dizer para vocês, quem tem doença autoimune, é mandatório, na minha visão, o acompanhamento com a nutricionista, porque o seu intestino e as coisas que você come vão ser fundamentais e vão ser gatilhos muito importantes para ativar ou perpetuar a sua doença autoimune. Mas vamos lá, vamos conversar sobre os gatilhos. Então, dentro dos gatilhos, a gente tem as questões genéticas, que eu falei, né? Predisposição genética. Então, tem certos genes que vão aumentar a sua suscetibilidade a doenças autoimunes, né? Você pode fazer um exame de sangue para ver a sua genética e aí você vai ver lá a sua chance de desenvolver algumas doenças, né? Tem até alguns laboratórios que fazem um painel de doenças autoimunes, onde se lista todas as doenças e vê a sua propensão a ter aquelas doenças. Claro que a maioria dos testes genéticos ela não vai te dizer se você vai ter ou não. Ela vai te dar uma chance, vai te dar uma probabilidade. Eu, por exemplo, tenho probabilidade bem alta de ter diversas doenças autoimunes, entre elas Hashimoto. Então eu tenho que ficar de olho, eu dou os meus anticorpos de tempos em tempos, eu vou controlando o meu estilo de vida
para que eu nunca, né, tenha um gatilho que desenvolva uma doença autoimune, tá? Como teve pessoas já na minha família que já desenvolveram, né? Genética é uma coisa bem forte, por isso que é importante a gente entender a nossa genética para poder agir no sentido de ter mais cuidado, né, em determinadas áreas da nossa vida baseado na nossa genética, tá? Outro fator importantíssimo é os fatores ambientais, né? Porque o ambiente vai, né, de certa forma, modular e influenciar como é que nossos genes se expressam, né? E aí tem muitas coisas que podem influenciar. Infecções, né? Infecções virais, infecções bacterianas, infecções fúngicas, né? E tudo isso pode influenciar como um gatilho. A gente viu aí, depois, né, de uma série aí de infecções virais, né? E a gente viu nesse ano de 2024 muitas infecções respiratórias nesse ano, né? Infecções respiratórias mais prolongadas, pacientes cara, com muita tosse crônica, com difícil resolução, né? Então a gente tem visto muitas infecções virais que podem também ser gatilho, né? Toxinas, né? Como eu digo para os meus pacientes, né? A gente vive num mar de toxinas, a gente tem que ter um corpo forte para poder se livrar das toxinas, e para isso a gente tem que ter um peso adequado, lembrando que gordura armazena toxina, então se você está acima do peso, você vai ter lá nas células de gordura também lá um estoque de toxinas, né? Outra coisa importante, a gente tem que cuidar bastante do nosso fígado e do nosso rim, né? Porque são dois órgãos importantíssimos para a excreção de toxinas. A gente também vai ter que se preocupar com a nossa pele, né? E o nosso pulmão, são todos muito importantes para também, digamos assim, a excreção de toxinas. E lembrando a todos que é muito importante tomar água, eu bato nisso todos os dias, pessoal, porque assim, a gente vive no mar de toxinas. Estou repetindo isso porque isso é muito importante. Como é que a gente se livra das toxinas? Se livrando delas. Quem não toma água não se livra das toxinas, né? O rim vai ter maior dificuldade de trabalhar, o rim não vai conseguir eliminar a toxina, essa toxina vai ser armazenada. Então, se você quer cuidar do seu corpo, do seu cérebro, você, assim, é o básico você tomar água, tá? É muito importante, porque a gente vive num ambiente que tem muita toxina, tem muito poluente, e mesmo que você cuide das panelas, da água, da comida, dos produtos que você passa, principalmente mulheres, no rosto, no cabelo, na sua pele, né? Mesmo assim, a gente vai ter uma infinidade de toxinas, lembrando que inclusive no ar, a poluição do ar, inclusive tem alguns estudos relacionando poluição do ar, toxina e obesidade. Então o problema é muito complexo, tá? Olha ali, ó. A PharmaGarden diz que toma 3 litros por dia, muito bom, mas também a gente tem que ter aquela ideia que eu sempre falo, que é o seguinte, depende do seu peso, né? Porque pelo menos a gente tem que tomar 35 ml, né, de água por quilo de peso, né? Então 3 litros pode ser excelente, e para uma grande maioria das pessoas vai ser excelente, e para algumas pessoas, dependendo do seu peso, pode não ser tão bom assim, e pode estar faltando água mesmo assim, né? Regra de ouro é 35 ml por quilo de peso, com uma média, mas sempre, né, o teu médico, o teu nutricionista pode ajustar isso conforme N fatores, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre e no Brasil está muito quente, então a gente tem que aumentar um pouco nossa ingestão de água. Ó, 74 quilos está ótimo, 3 litros de água, tá? Claro que assim, nesse calor que a gente está, né? Estamos vivendo um período de muito calor, a gente tem que aumentar um pouquinho a ingestão de água, isso é bem importante, né? Outros gatilhos importantes, né? Então eu já falei aqui da predisposição genética, eu já falei de fatores ambientais, como toxinas, infecções, poluentes, né? Também tem alterações hormonais, né? Então a gente tem aí as flutuações hormonais, especialmente mulheres, a gente sabe, por exemplo, mulheres que estão entrando na menopausa, né? Onde há essas flutuações do estradiol, da testosterona, da progesterona. Todos esses hormônios vão fazer com que também haja uma alteração do sistema imunológico, assim como, né, na menopausa, já tem vários vídeos aqui falando sobre isso. A menopausa também tem vários problemas relacionados, né, à produção de neurotransmissor, ao metabolismo energético, né,
É paciente do Dr. Samuel. Ah, então tu tá muito bem cuidada, né? O Dr. Samuel é fera, então tu tá muito bem informada, né? E com certeza muito bem cuidada, a tua saúde deve estar em dia, né? Olha aí, lá em São Paulo. Muito legal, que bom, né? Fico muito feliz, viu? Essa questão hormonal, né, é bem importante, não só para mulheres quanto homens. Hormônios equilibrados vão te levar a uma vida mais saudável e com mais qualidade de vida, tá? E eu deixei por último, para mim, um dos mais complexos gatilhos relacionados às doenças autoimunes e um dos mais difíceis da gente modular, que é o estresse, tá? O estresse, ele é muito ruim para o nosso corpo, né? E o estresse crônico, especialmente para o nosso sistema imunológico, para o nosso intestino, é muito ruim, tá? Eu tenho certeza que vocês estão aqui, vocês sabem que quando a gente está mais estressado, o intestino não funciona, a gente fica mais cansado, fica mais irritado, o cérebro inflama, e isso tudo leva a uma série de problemas, tá? E eu sempre falo que todos os pacientes que têm doenças autoimunes, e se tem alguém aqui com doença autoimune queira dizer, eu sempre digo que as pessoas que têm doenças autoimunes, eles têm um mecanismo de estresse alterado, tá? Eles têm uma resposta ao estresse alterado. O que significa isso? De repente, o mesmo estresse que, de repente, para uma pessoa normal não ia acarretar tantos problemas, sejam psicológicos, sejam físicos, na pessoa que tem doença autoimune, normalmente essa resposta é alterada, essa resposta é disfuncional, levando a ou uma interpretação errada pelo sistema nervoso, ou levando a um excesso de ativação do sistema simpático, e o sistema simpático é aquele sistema de luta ou fuga, que nos prepara para a luta ou fuga, é super importante para a nossa sobrevivência, mas também desliga alguns, digamos assim, os sistemas importantes, né? Principalmente o sistema de digestão, o sistema de reparo, o sistema de restauro. Então, se você está o tempo todo estressado, você não digere direito, você não absorve direito, você também não, seu cabelo cai, a sua pele fica ruim, e acho que todo mundo aqui já teve uma situação dessas, né? Você passou por um grande estresse, como é que fica você visualmente? Você fica cansado, você fica envelhecido, de repente o cabelo começa a cair, começa a ter rugas, a pele fica seca, a unha fica fraca, o intestino para de funcionar, ou começa a dar diarreia, ou começa a ter gases, né? Então, desregula todo o corpo, porque o cortisol, que é o principal hormônio do estresse, de forma aguda, muito importante para o corpo. Se não tem cortisol, também não tem energia. Mas se tem excesso o tempo todo, ele começa a alterar alguns mecanismos de feedback e aí isso causa uma esculhambação no seu corpo, levando inclusive o cortisol alto a fazer dano nas suas células do seu cérebro. E é por isso que a gente vê muita gente, quando tem estresse crônico, dizer: minha memória está muito ruim, eu não lembro mais das coisas, eu não lembro mais os nomes das pessoas, eu chego nos lugares e não lembro direito, inclusive o lugar onde eu deixei, né, o meu carro, a chave do meu carro, eu estou perdendo tudo, eu não estou conseguindo mais me concentrar no meu trabalho, tá? Tudo isso pode também ser decorrente do estresse. E nas pessoas que têm doença autoimune, isso é um problema maior, porque normalmente tem uma reação disfuncional ao estresse nas pessoas com doenças autoimunes. E também é muito comum eu ver a seguinte história, tá? Uma pessoa que tinha lá os seus problemas de saúde, mas vinha levando muito bem. Quando passou por um estresse muito grande, houve aquela esculhambação, aquela polisculhambação, como eu digo, e aí começou a apresentar sintomas mais severos, foi fazer uma avaliação médica e se descobriu uma doença autoimune. É muito comum, após um período de muito estresse, isso acontecer. Além de que, quando a gente está muito estressado, a gente tende a dormir menos, a gente tende a fazer menos exercício físico e a gente tende a comer mais errado. E lembrando para vocês, mais uma vez, como eu falei no início da live, a alimentação tem um papel importantíssimo nas doenças autoimunes e é um gatilho, né? Eu botaria lá no gatilho ambiental, muito importante, né, para as doenças autoimunes, que é o seu intestino, tá? O intestino, acho que todo mundo que está aqui já sabe que o intestino é fundamental para a sua saúde e ele pode ser a grande porta de entrada e o grande gatilho para que você tenha o desenvolvimento de doenças, e especialmente aqui
as doenças autoimunes. Então, a saúde, ela não é tão complicada da gente conseguir manter a nossa saúde. É só a gente utilizar, né, digamos, uma metodologia, que eu chamo essa metodologia simples, da gente cuidar das nossas bases da saúde. Que ao cuidar das bases da saúde, também você vai cuidar dos gatilhos para as doenças autoimunes, que é nutrir o seu corpo com alimento de verdade, com alimento natural, fruta, verdura, legume, vegetal, né? Controlar a quantidade de proteína, nem menos, nem demais, né? Então tudo isso é muito importante, cuidar das gorduras trans, essas gorduras, né? Tudo que foi esse excesso dos industrializados, isso também faz muito mal para as pessoas, os corantes, os conservantes, né? A falta de água, a atividade física, que eu vejo muita gente não está fazendo, gerenciar o estresse, ter o descanso adequado, e aí, quando você já está fazendo tudo isso, a gente pode entrar no outro nível. E qual é o outro nível? O outro nível é você partir junto com o seu médico, seu nutricionista, né? Pensar quais são as deficiências nutricionais, de vitaminas, de minerais que você tem, e aí começar a trabalhar nisso. Você pode adicionar fitoterápicos para modular estresse, cortisol, fitoterápicos para modular alguma coisa que você esteja precisando, inclusive glicose, marcadores inflamatórios, né? Para modular o seu intestino. Tem muita coisa que a gente pode fazer para intestino, né? E para isso, uma nutricionista funcional é fundamental. Mas, eu sempre digo para todos, não adianta você querer investir lá no último degrau se você não está fazendo o básico, que é o mais importante, pessoal. Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico. Esse tripé aqui, né, é fundamental. Sem esse tripé, não para em pé, né? A gente precisa começar a ter essa consciência. E vou colocar mais uma coisa importante, pessoal. Nossa saúde mental, né? Esse ano, desde o ano passado, estou vendo, e desde da pandemia, eu vejo as pessoas muito estressadas, muito ansiosas, deprimidas, hiperativas, TDAH aumentando, uma série de doenças neurodegenerativas também, né? Distúrbios do comportamento, do humor, aumentando muito. A gente precisa começar também a ter pensamento positivo, a gente tem que começar a pensar nos nossos relacionamentos, a gente tem que começar a meditar, fazer yoga, oração. Tipo, tem que começar a olhar para essa parte mais espiritual também, porque senão, pessoal, a gente não vai conseguir, né, olhar para tudo que a gente precisa fazer com tranquilidade. A gente precisa também ter um lado espiritual trabalhando. A gente precisa trabalhar todas as esferas da nossa vida. E você, né, tá trabalhando tudo isso? Parte física, mental, né? Importante, emocional, espiritual. Você está trabalhando tudo isso na sua vida? Né? Se você não está, pensa e começa a pensar em organizar um plano. E quando eu falo em plano, pode ser coisas bem simples, tá? Porque o mais importante são as coisas simples de serem feitas. E no plano espiritual, você tem uma religião, você ora, você agradece, você tem pensamentos positivos, né? Você agradece o seu dia. Eu volto a dizer para vocês, coisas simples como na hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro, agradeça por 2 ou 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. E por que não também começar o seu dia com afirmações positivas? Hoje meu dia vai dar certo, hoje eu vou fazer isso, aquilo, hoje eu tenho esse meu projeto, hoje eu, sabe? Então, já vá mentalizando de uma forma positiva o seu dia e você vai ver as mudanças que isso pode trazer. E isso é 1 minutinho. 1 minutinho de manhã, 1 minutinho de noite. Traz grandes mudanças no nosso vídeo, nossa vida, quando feitos de forma sistemática, tá? Porque o mais importante é que tudo seja feito de forma sistemática, de forma repetitiva, tá? Porque aí isso internaliza no nosso cérebro e os resultados começam a aparecer. Não precisamos de alta tecnologia, né? Não precisamos de nada. Até porque o grande responsável pela sua saúde é você mesmo. E tudo que você precisa para se curar está dentro de você. Tá tudo dentro de você. Na verdade, você não precisava de ninguém mais. Você só precisava internalizar
as coisas que eu tenho certeza que se a sua saúde não tá boa, você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue fazer. Eu sei, né? Eu tenho certeza que você tá aí dizendo, mas eu tô aqui, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu entendo, mas você precisa começar a mudar. E mudar não depende, inclusive, nem de consultar com ninguém. A mudança tá dentro de você. A mudança é interna. E você tem o poder, né? Você tem todo o poder para fazer a mudança que você quiser na sua vida, né? Mas tem que ter força de vontade. E tem que começar, e eu sempre digo, comece pelas coisas simples, né? O simples é o mais importante, tá bom? Muito importante esses gatilhos para as doenças autoimunes. Fiquem de olho, porque as doenças autoimunes estão crescendo. E muitas vezes, se você fizer o básico bem feito, você vai evitar de desenvolver uma doença autoimune. Porque digo para vocês, é muito mais fácil evitar o aparecimento da doença autoimune do que silenciá-la. Vai dar mais trabalho. A gente consegue fazer, mas com certeza vai dar muito mais trabalho. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês todos. Uma semana de muita saúde, de muitas coisas boas, de muitas vibrações positivas, e experimente aí fazer 7 dias, se você nunca fez, aí faça agradecimento. Agradeça por 3 coisas que foram boas no seu dia, né? Nem que seja, eu agradeço por ter comida, por ter um teto e por ter uma cama nesta noite, né? Não precisa ser coisas complexas. Você vai ver o poder que tem, né, das afirmações e da gratidão. Boa noite, boa semana para vocês. E até semana que vem, 20 horas e 30 minutos, com outra live aí com assuntos relacionados à saúde.